Seja muito bem-vindo a Oicos. Nós somos uma nova igreja que está surgindo aqui na cidade de São Carlos. Oicos significa casa ou família. E nós somos uma igreja que nasceu para ser uma família para todas as pessoas, uma casa onde todas as pessoas podem crescer no seu relacionamento com Jesus. É um prazer muito grande ter você com a gente. Nós estamos numa série chamada Organizando o Coração e hoje nós vamos falar sobre comunidade. Vamos falar sobre a ideia de como nós precisamos de relacionamentos. Há alguns anos atrás, 2 anos atrás, eu já não lembro mais, eu sou meio perdido no tempo e espaço, estava rolando a Copa do Mundo. E durante a Copa lançam, né, aquele negócio de figurinha, o álbum da Copa. E aí um amigo meu, um colega meu, tem um filho, e ele disse que o filho dele estava doido para ir na praça para trocar figurinha com as outras crianças. E ele falou que olha, eu preciso ir lá com ele, eu vou ficar lá umas 3 horas. Eu falei, mas você vai ficar umas 3 horas, por quê? Ele falou assim, porque as crianças da idade do meu filho, elas não conseguem falar umas com as outras. Eles estão tão acostumados a mexer no celular, eles passam tanto tempo mexendo no celular que eles não conseguem se comunicar. E aí os pais precisam ir para servir como tradutores das crianças. Então as crianças ficam a cada uma na sua e os pais dizem assim, vai lá meu filho, fala com ele, oferece uma figurinha para ele. E ele disse então que era uma forma de treinar a sociabilidade do filho dele. E eu fiquei pensando sobre isso e como é que essa ilustração, essa história, nos mostra algumas coisas. Primeiro, como é que nós temos necessidade de nos relacionar. Nós temos profunda necessidade de nos relacionar uns com os outros. Mas nós também temos uma grande dificuldade de nos relacionar uns com os outros, especialmente quando são pessoas diferentes de nós. Nós nascemos com um desejo por conexão, por estar próximo das pessoas. É daí que vem, por exemplo, o seu desejo de abraçar, talvez, ou de ser ouvido, certo? É daí que vem o seu desejo de não almoçar sozinho. Não sei vocês, mas eu odeio almoçar sozinho. Vocês também? Ou ok para vocês? Eu estava na faculdade, eu lembro disso, que quando nenhum amigo meu ia ficar para almoçar, eu preferia não ir almoçar. Eu preferia pegar um lanche, ir para a biblioteca, um salgado e ir para a biblioteca do que almoçar sozinho. Porque almoçar sozinho, para mim, era a pior coisa do mundo. Isso é um sinal, isso é uma indicativo de que nós somos feitos para relacionamentos. O seu desejo de amizade, de estar com pessoas, até mesmo o desejo sexual. Tudo isso são sinais de que nós somos feitos para conexão, para viver em intimidade. E quando esse anseio por afeto, por intimidade, por amizade, isso é suprido, você fica bem. O seu coração geralmente fica em ordem. Mas quando esse anseio por intimidade, por amizade, por proximidade, por identificação não é suprido, a gente entra em sérios problemas. Tanto é que existe uma vasta literatura psicológica que vai mostrar como a falta de relacionamentos significativos na infância, por exemplo, vão trazer vários problemas ao longo da vida. Se a criança lhe faltou ali a figura paterna ou materna ou amigos, isso vai acarretar muitos problemas no futuro. Mas não só crianças, nós adultos também. A gente precisa de relacionamentos e quando a gente não tem essa necessidade suprida, a gente vive aquém da nossa humanidade. E recentemente há também uma vasta literatura e pesquisas sociológicas, psicológicas, que estão mostrando que a gente está vendo uma era de crise dos relacionamentos. A gente está vendo uma era de crise dos relacionamentos. Você deve ter ouvido falar, por exemplo, da tal polarização. A polarização é uma crise dos relacionamentos macro. O nosso país está numa crise de relacionamentos. Ou você já ouviu falar da crise do abandono parental, ou dos divórcios, ou das bolhas nas redes sociais. Tudo isso mostra que nós estamos vivendo uma época de crise relacional, em que nós estamos experimentando muita dificuldade de nos relacionar, especialmente com pessoas diferentes de nós. Eu já compartilhei isso com vocês outra vez, mas a solidão já é considerada uma pandemia da era moderna, do tempo moderno. A gente está vendo agora com a Covid, e a gente descobriu a palavra pandemia, mas essa palavra já era aplicada a muitas outras coisas, inclusive a solidão. E nessa pandemia da solidão, não são os idosos o grupo de risco. O grupo de risco dessa pandemia da solidão são pessoas de 16 a 24 anos. Esse é o grupo de risco, essa é a parte da população que mais tem sofrido com solidão no nosso mundo mais moderno. E a pergunta é por quê? Bom, existem várias explicações para isso. Uma delas é que a gente, cada vez mais, por privacidade e desejo de segurança, a gente se afasta das pessoas e mantém uma distância segura das pessoas.
E a gente não mostra para as pessoas as nossas dificuldades, vulnerabilidades e feiuras. O que as pessoas veem da gente? O nosso Instagram, com filtro de preferência. E aí, se você saiu feio numa foto, o que você faz? Você tira outra. Porque a gente não quer mostrar a nossa feiura uns para os outros. A gente quer mostrar a nossa beleza. Então a gente tem vivido distanciamento emocional e social uns dos outros. Outra razão, a gente está super ocupado. Eu ouvi uma frase essa semana num vídeo que eu achei muito marcante, que nós, cada vez mais, nos tornamos pessoas ocupadas que costumavam ter amigos. Nós estamos nos tornando pessoas ocupadas que costumavam ter amigos. A gente não tem tempo para pessoas. Nós estamos ou saturados de redes sociais, ou de trabalho, de estudos. Isso tem nos feito sentir cada vez mais sozinhos. E a questão dos relacionamentos é central à fé cristã. Eu queria que você abrisse em João 17, para a gente falar um pouquinho sobre como é que Jesus via a ideia dos relacionamentos e da comunidade. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre como é que relacionamentos significativos e profundos são essenciais para uma vida interior organizada e para uma vida satisfatória. Nós vamos ler esse texto de João. Nós vamos compreender 3 coisas nesse texto. Primeiro, como é que nós somos feitos para a comunidade. Segundo, como é que Cristo é aquele que nos capacita a viver em comunidade. E terceiro, como é que a gente pode cultivar e viver na prática essa comunidade. Nós somos feitos para ela, Cristo recupera ela, e como é que a gente pode cultivar esse tipo de relacionamentos? Então, João 17, versículos 20 a 23. Contexto aqui, Jesus está nos seus últimos dias, ele sabe que ele vai morrer, ele reúne os 12 discípulos e ele passa as últimas instruções para eles. E aqui ele começa a orar pelos seus discípulos. E a pergunta é, o que é tão importante para que Jesus, nos seus últimos dias, passe a orar pelos seus discípulos? O tema é unidade e comunidade. Isso para Jesus é tão importante que ele gasta algumas das suas últimas palavras antes da sua morte para falar sobre isso. O que ele diz é, versículo 20 ao 23, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus está se referindo a nós, discípulos do presente. Ele diz, eu não estou orando somente pelos 12, mas por aqueles que irão crer a partir do testemunho deles. Então ele está orando, Jesus está orando por nós. Olha que incrível. O que ele diz? Eu oro para que sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Eu quero focar aqui nos versículos 20 a 21 para falar o primeiro aprendizado a partir desse texto aqui. Eu quero falar sobre a eterna comunidade do Pai, do Filho e do Espírito. Olha o que Jesus diz, versículos 20 a 21. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus então está orando pelos seus discípulos e diz, Senhor, Pai, que eles possam ser um, assim como eu sou um contigo. Jesus está se referindo à Trindade, ao fato de que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus que é um, mas ele existe eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo existem eternamente, e eternamente eles se amam e se relacionam em amor. E a Trindade é uma das doutrinas mais importantes e mais difíceis da fé cristã, porque ela quebra a nossa lógica humana, né? A pergunta é, peraí, ele é 3 ou ele é um? Ele é um em 3 pessoas. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Mas eles são Deus. Eles são a relação deles é tão única, é tão profunda, é tão espiritual, é tão maravilhosa que não basta você dizer Deus ama Jesus. Ou o Pai, o Filho e o Espírito, eles se amam desde a eternidade. A relação entre eles é tão maior do que isso, que a linguagem que Jesus usa aqui é da habitação mútua. Olha o que ele diz, para que eles sejam um, como eu sou um contigo. Ele está falando de união. Ele está dizendo que ele é tão próximo do Pai, que dizer que se ama não é suficiente. A linguagem ela é além. Nós somos uma coisa só.
Nós habitamos um no outro. Eu estou em mim, o Pai está em mim. Nós somos tão próximos que nós nos tornamos um. Isso é maravilhoso. E é difícil a gente conseguir compreender isso. E há muitas possibilidades, muitas imagens. Eu gosto da imagem da árvore dos galhos. A árvore e os galhos, você consegue distinguir a árvore e o galho, mas eles são uma coisa só. E a vida que está correndo pela árvore está correndo pelos galhos. E a vida que corre pelos galhos corre pela árvore. Há uma ideia de união, de habitação mútua. Um está no outro. Da mesma forma, Pai, Filho e Espírito, eles são um. Eles compartilham a sua essência, a sua natureza, a sua vida. E por que que isso é importante? Porque nós somos criados à imagem desse Deus que é uma comunidade. Nós somos criados à imagem não de um Deus solitário no cosmos, mas de uma comunidade que cria. Nós somos criados dessa mesma forma, dessa mesma natureza, para que nós vivamos em comunidade. Não sei se você já percebeu lá no texto de Gênesis 1 e 2, está Adão no jardim, certo? Deus ainda não criou Eva. Deus olha para Adão e diz o quê? Não é bom que o homem fique só. Mas tem um problema nesse texto. Quem é que está com Adão? Deus está com Adão. O que Deus está dizendo é, eu não basto. Eu criei o ser humano para ver em relacionamentos com outros do mesmo tipo. Deus, não sou eu que estou dizendo, Deus olha para um ser humano sozinho e diz, não é bom, não é bom, não é completo. Eu criei você para viver em comunidade. E é por isso, gente, é daí que vem o nosso desejo por conexão, por amizade, por abraço, contato, intimidade. É por isso, porque nós somos feitos para isso, que quando nós não desenvolvemos esse tipo de relação, de comunidade, nós vivemos aquém da humanidade. É por isso que a falta de relacionamentos significativos, protetores, destrói infâncias, por exemplo. Porque nós somos criados como seres radicalmente comunitários, radicalmente relacionais. Meras amizades pontuais não são suficientes. Sair para comer de vez em quando não é o suficiente. Nós somos criados para união, habitar uns nos outros, sermos uns com os outros. Individualismo, isolamento, separatismo são coisas antinaturais. São antinaturais, elas são o contrário do nosso Deus comunidade. Na verdade, o único ser nesse mundo que não consegue desfrutar de relacionamentos é o próprio diabo. Nosso Deus é uma comunidade, nós somos criados para viver em comunidade, o único ser que não gosta da ideia de comunidade é o próprio Satanás. Nós, criados à imagem de Deus, fomos criados para viver e experimentar a mesma unidade que a Trindade experimenta e vive. Essa é a nossa origem. Bom, isso é lindo, certo? É lindo, certo? Maravilhoso, eu acho isso muito bonito. E aí nós estamos aqui ouvindo isso e a gente termina e vai comer uma pizza, ok? E a gente não consegue chegar num consenso sobre o sabor da pizza. E alguém fica bravo porque um pediu portuguesa, mas ele queria pepperoni. Um queria uma pizza doce, mas o outro não queria. Como é que a gente foi criado para ver essa unidade, mas a gente não consegue nem concordar sobre sabor de pizza? Como é que nós fomos criados para ver esse tipo de união, mas nós não conseguimos concordar sobre visão política? A gente está sempre discutindo e sempre discordando. Como é que nós fomos criados para algo tão maravilhoso, mas a gente simplesmente não consegue? O que acontece é que nós não conseguimos mais desfrutar de comunidade dessa forma, porque nós não temos mais um centro comum. Imagina o galho. Lembra que eu falei da árvore dos galhos? Todos os galhos, quando conectados a essa árvore, eles fazem parte de um centro comum. Eles olham um para o outro e dizem, como se galhos conversassem, ok? Dizem, nós somos parte da mesma árvore. Eu conheço você, eu reconheço você como meu igual. Porque nós somos parte da mesma árvore. Da mesma forma, homens e mulheres foram criados para viver com Deus, unidos a Deus, e por estarem unidos a Deus, eles conseguiam olhar um para o outro e se reconhecer. Adão olha para Eva e vê nela a imagem de Deus. Eva olha para Adão e vê nele a imagem de Deus. E eles conseguem se relacionar e se tratar como imagem de Deus. Má notícia, nós não estamos mais no Éden. A verdade é que o homem, ao se separar de Deus, ele também passa a se separar um do outro.
Agora os galhos não estão mais conectados àquela árvore e eles não se reconhecem mais como uma só coisa, um só corpo. Eles olham um para o outro e dizem, eu não te reconheço, logo você é meu inimigo. Você é diferente de mim, logo eu devo destruir você. Você me impede de ganhar aquilo que eu quero, logo eu mato você. A verdade é que, desconectados de Deus, nós somos incapazes de nos conectar uns aos outros. Aquilo que nos unia, o centro comum, é desfeito. E agora nós estamos sozinhos, nos vendo como estranhos. Feitos para viver em comunidade, nós estamos agora divididos por todo tipo de coisa. E por que que isso é importante? Olha ao redor. Todo tipo de conflito, todo tipo de briga, todo tipo de violência entre nós, até hoje, vem daí. Seja um casal se separando, seja uma guerra entre dois países, seja um homem que é morto dentro de um supermercado. Cada expressão de divisão, conflito e violência tem a sua raiz na separação de Deus e logo na separação uns dos outros. Seja um conflito micro, o sabor da pizza. Seja um conflito macro, Terceira Guerra Mundial. Todas essas coisas são um fruto do fato de nós não vivermos mais unidos à Trindade. Nós não nos enxergamos mais como um. Somos incapazes de nos enxergar como um. E aí racismo, xenofobia, sexismo, preconceito de todas as formas, eles são como que a febre dessa doença. Sabe o que é uma febre, né? A febre é um sintoma de um vírus, um problema, uma doença. E a gente fica chocado ao ver, por exemplo, o que aconteceu há 2 dias. Como é que uma pessoa é morta dentro de um supermercado? A gente fica chocado, e deveríamos mesmo. A gente pergunta, o que é que está acontecendo com o mundo? Nada, o mundo sempre foi assim. Sempre foi. É que nós estamos agora um pouquinho mais civilizados, talvez, né? E a gente fica chocado, mas esse é o mundo depois do Éden. Separados de Deus, tudo aquilo que nos difere uns dos outros vira motivo de ódio. O político em que você vota, a cor da sua pele, a sua orientação sexual, não importa. E é claro que todo mundo consegue enxergar isso, certo? Qualquer amigo seu consegue enxergar isso. Você não precisa de Deus para enxergar isso. A questão é que quais são as propostas para a gente curar a sociedade? Tem muitas. E elas são boas, e elas muito possivelmente vão conseguir alguma coisa de bom, mas elas não vão conseguir curar a fratura original. Elas não vão conseguir corrigir o problema original. O problema original não é, acreditem, a cor da pele, a orientação sexual ou o histórico da pessoa, não. Nosso problema é que nós nos tornamos espiritualmente incapazes de amar uns aos outros como éramos no começo. Nós somos incapazes. Nós precisamos de algo mais forte do que um movimento político. Nós precisamos de algo mais poderoso do que a força de vontade. Nós precisamos de Deus para curar esse problema. E é o que Ele faz. Essa é, então, essa é a essência da missão de Jesus e da vida de Jesus. Jesus é, então, a solução de Deus para esse problema. E é isso que ele diz nos versículos 22 e 23. Ele diz, dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Jesus, então, faz algo, ele diz aqui, dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um. Jesus faz algo que capacita seres humanos como nós a de novo sermos um. O que é que Jesus faz? Paulo é mais claro em relação a isso, e ele em Efésios 2, versículos 13 em diante, eu vou ler aqui, se você puder abrir, não, eu leio aqui. Ele diz a partir do versículo 13 de Efésios 2, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Versículo 17. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, Jesus, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito.
Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo está falando sobre judeus e gentios, mas a gente pode aplicar isso a qualquer ser humano, qualquer grupo de pessoas. Ele está dizendo que Cristo fez algo. Ele derramou o seu sangue, e mediante o seu sangue, nós fomos então aproximados de Deus. Ao derramar o seu sangue na cruz, Jesus recebe sobre si toda a hostilidade que havia entre nós e Deus. Ele cobre o abismo que havia entre nós e Deus. Ele reabre o caminho para que nós sejamos um com Deus. E adivinha, quando várias pessoas de diferentes lugares tomam o mesmo caminho para chegar no mesmo destino, elas se unem, elas se reúnem. O que Deus está fazendo então é por meio do sangue de Jesus, trazendo para Cristo, reconciliando por meio de Cristo, gente de toda tribo, língua, povo e nação. E quando nós chegamos diante do Senhor Jesus, nós olhamos uns para os outros e perguntamos: você também? Você também? Eu também. Nós não conseguimos mais nos enxergar a partir das nossas diferenças, mas a partir agora do que nos une. E essa, gente, isso é muito importante, porque muitas pessoas pensam no cristianismo como um conjunto de crenças ou um conjunto de moralidade. Veja, crenças e moralidades são importantes, mas o cristianismo é, acima de tudo, sobre Deus reunindo pessoas a si mesmo e logo uns aos outros. O centro da fé cristã é sobre Deus reconciliando pessoas a si e umas com as outras. Habitando com Deus e habitando uma com as outras, umas nas outras. Esse é o centro da fé cristã. Por isso, boas notícias. Deus fez algo. A fé cristã não é sobre um conjunto de doutrinas sem importância, filosóficas, teóricas. Não. É sobre Deus trazendo para si e restaurando a nossa posição original. Jesus é então, a cruz de Cristo é então, esse ponto de encontro cósmico, onde não importa de onde você veio, o que você faz, não importa, em Cristo todos nós nos encontramos novo. Encontrados por Deus, nos encontramos uns com os outros, somos como galhos enxertados de novo nessa árvore. E veja, por que isso é poderoso? Quando nós somos unidos a Cristo, nós nos reunimos, a base dessa reunião não é interesseira, não é financeira, não é um medo. Eu não estou deixando de desrespeitar você, porque eu tenho medo de alguém me cancelar. Eu não estou deixando de odiar você, porque a lei pode me punir. Não, não é o medo, é o amor. Fui amado, sou capacitado a amar, agora eu amo você. A comunidade que se reúne ao redor de Cristo não é uma comunidade exclusivista, elitista, limitada. Uma comunidade só composta de gente igual. Não. A imagem que o Apocalipse nos dá é essa: gente de toda tribo, língua, povo e nação. Ao redor do Cordeiro. É isso que Efésios 2, que a gente acabou de ler, diz: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. É isso que ocorre em Cristo. É em Cristo, então, que a gente pode vencer as nossas profundas diferenças para sermos um. É em Cristo que os nossos preconceitos, indisposições, resistências um para com o outro são vencidas. E aí, gente de todas as raças, classes sociais, a gente pode se unir. Em Cristo, que o nosso desejo egoísta de vivermos para nós mesmos, absorvidos nos nossos lazeres, é vencido. Quando você é alcançado pelo amor de Cristo, você já não consegue mais viver para você. Você já não consegue mais viver exclusivamente para você. Já não é mais possível. Porque Cristo não viveu somente para Ele, Ele buscou o seu interesse. Cristo nos capacita a vencer a nossa preguiça de estar um com o outro. Cristo vence a nossa indisposição, a nossa falta de vontade de sair, desligar a Netflix, ou de sair do nosso joguinho, ou de fazer seja lá o que for.
Cristo nos capacita, porque Ele se derramou em nosso favor. Quando a gente olha para o que Ele fez por nós, a gente diz, Senhor, como é que eu posso me colocar à disposição de outras pessoas? Como é que eu posso sair do meu egoísmo crônico para estar com outras pessoas? O que eu posso fazer, Senhor? Cristo vence o nosso medo de nos relacionar. Todos nós temos feridas emocionais, decepções, chateações, mas porque Cristo te ama perfeitamente, e o amor dele é perfeito, pleno o suficiente, você não precisa mais ter medo de ser machucado pelos outros. Você é perfeitamente amado, você não precisa ter medo de que alguém te machuque. Você pode se relacionar com as pessoas sem esperar que elas te deem tudo o que você precisa. O que você precisa já te foi dado. Você pode se dar e alguém talvez não corresponder. Você diz, poxa, que pena, mas está tudo bem, eu sei que eu sou amado, eu não me sinto rejeitado, eu não me sinto menor. Cristo nos capacita a vencer o nosso medo de relacionamento. Eu quero encerrar então, dizendo que é somente por Cristo que a gente pode experimentar plena unidade. Versículo 23 ele diz, Pai, que eles sejam levados à plena unidade. Ele está dizendo que não basta a gente simplesmente ser uns com os outros na teoria. Não basta. Você pode ouvir isso aqui e dizer, uau, que bonito, que lindo, caramba, pena que é teórico. Não consigo experimentar isso no meu dia a dia. A pergunta, então, como é que a gente pode viver essa plena unidade? Eu queria dar algumas dicas aqui para a gente encerrar. Primeira coisa, trate a sua comunidade de fé como a sua família, porque é isso que ela é. Você não negligencia compromissos familiares, mas a gente constantemente faz isso com a nossa comunidade de fé. A gente pensa, tudo bem, eu não preciso estar, eu não preciso falar, eu não preciso me envolver. Quando a gente faz isso, a gente está mostrando que a gente não compreende a natureza da relação que há entre nós, em Cristo. Enxergue a sua comunidade de fé como a sua família, pois é isso que ela é. Eu queria fazer um parêntese aqui sobre o domingo. Bom, essa ideia de você manter a frequência num dia da semana, a um lugar, já é uma coisa assim, cada vez mais difícil, né? Há tantas oportunidades e assim, cada vez mais difícil você dizer, não, todo domingo eu vou estar lá com os meus irmãos. Isso já era muito difícil. A pandemia agora, isso piorou. E agora estão dizendo sobre a igreja se tornar, o culto se tornar on demand. Sabe o que é on demand? É uma coisa que está gravada e você assiste lá quando você quiser. A sua demanda é que determina quando você vai assistir. E agora há uma discussão sobre cultos on demand. Qual é o problema disso? Bom, há muitos. Mas eu quero só falar uma coisa. Como é que uma instituição como a igreja, ou um povo como a igreja, conseguiu resistir a 2000 anos de história? Claro, o poder do Espírito Santo, a proteção de Deus, sim, é claro. Mas o que é que possibilitou que a igreja atravessasse 2000 anos de história, saindo de um grupo de pescadores na Judéia para bilhões de pessoas ao redor do mundo? Na prática, como? Não deixando de se reunir. Se você parar e pensar, não existe nenhum grupo, instituição no mundo que se reúna toda semana, regularmente, sem abrir mão disso. Não existe. A não ser que seja religioso também. O domingo não é um lugar onde você vem para ouvir algumas informações. Domingo é onde o povo de Deus se reúne, se fortalece para as boas obras, como diz Hebreus 10, e volta para a vida. Se a gente abrir mão do domingo, a gente está abrindo mão da nossa do mais importante ponto de encontro da igreja. Não abra mão disso. Eu faço o compromisso diante de Deus de dizer, Senhor, eu posso estar afim, posso não estar afim, posso estar cansado, posso estar com sono, eu vou estar lá porque eu sei que eu preciso estar lá. Faça esse compromisso. Então, primeira coisa, trate a comunidade da fé como a sua família, pois isso que ela é. Segunda coisa, entenda que a qualidade da sua vida cristã está totalmente ligada à sua qualidade de relacionamentos com a comunidade. Quando a gente se afasta da comunidade, a gente passa a ver sozinho, o poder, a verdade do evangelho parece enfraquecida em nós. Lembre-se, nós somos como galhos, certo? Galhos não têm vida neles mesmos, eles vão receber vida. Se afastar da comunidade local vai fazer com que você se torne cada vez mais subnutrido e tenda à morte da sua fé. Então, entenda, a qualidade da sua vida com Cristo
está conectada, radicalmente conectada à sua qualidade de relacionamento com a comunidade. Terceira coisa, entenda que como família, a comunidade vai ser sempre imperfeita, mas nunca descartável. A igreja não é o lugar de gente perfeita. Viver em comunidade vai te trazer muita frustração, decepção e mágoa, vai. Mas não se retire por isso, porque é na família que é o lugar de aprender a perdoar e ser perdoado. É na família. A gente permanece. É na família onde a gente pode errar e não ser jogado fora. É na família. Então, se alguma frustração acontecer com você, permaneça, perdoe, lute pela sua família na fé. Contrário, a cada vez que você se frustrar, você vai se retirar e você vai terminar a jornada sozinho. Quarta coisa, abrace a dependência e a vulnerabilidade. Eu tenho conversado com algumas pessoas que simplesmente se recusam a depender de outra pessoa. Não suportam a ideia de mostrar fraqueza e depender, porque elas não querem, entre aspas, ser um peso. Elas estão passando por dificuldades financeiras, elas não falam com ninguém na comunidade. Elas estão com várias dores, elas não compartilham com ninguém na comunidade. Elas estão aflitas, elas querem conversar com alguém, elas não ligam para ninguém da comunidade. Tudo porque elas não querem ser um peso. Isso é um outro nome para dizer que elas são orgulhosas demais para se mostrar vulneráveis. Mostre, abrace a sua vulnerabilidade, abrace a dependência. A quarentena criou essa ideia de essa solidão autoimposta. Parece que tem que ser suficiente sozinho. Nós não somos suficientes sozinho. Deus não te fez para isso. Nós somos comunidade. Abrace a sua vulnerabilidade. Dependa ativamente dos seus irmãos na fé. Isso é uma forma de fortalecer sua fé. Isso é uma forma de agradecer a Deus pelo que Ele fez ao nos unir. Quinta e penúltima coisa. Escolha algumas pessoas para praticar a transparência radical. Não tem como ser transparente com todo mundo. Escolha algumas pessoas da sua comunidade para desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais profundo, onde você vai abrir totalmente as suas falhas, os seus medos, e você vai ser acolhido e cuidado. Escolha pessoas e seja vulnerável com elas 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É assim que se criam amigos. Então vamos lá, eu vou retomar lá no começo. Lembra que eu falei daquele meu colega que tinha um filho que não sabia fazer amigos? Nós também não sabemos mais fazer amigos. Como é que se faz amigos? Você olha para uma pessoa, você escolhe ela e diz, eu quero ser amigo dela. Eu criei uma ideia de amizade assim, meio baseada em Friends, sabe? Onde assim, as pessoas se encontravam no café e de repente elas viravam hiperamigas, assim, espontaneamente. Eu descobri que isso é falso. Amizades geralmente ocorrem quando eu decido me expor àquela pessoa. Escolha algumas pessoas, abra-se com elas. Por último, escolha cultivar a comunidade no seu dia a dia de forma muito intencional e comum. Como assim? Não resuma a sua vida em comunidade apenas aos domingos. Não. Você vai no mercado, chama alguém para ir com você. Você fez uma comida diferente, chama uma pessoa para ir com você, não chama muita gente não, porque quarentena não pode. Chame pessoas para viver a sua vida comum, para comer junto, para ir à sua casa, para compartilhar uma novidade. Eu queria ligar para você para falar uma coisa boa que aconteceu comigo. Cultive a comunidade nas pequenas coisas. E aí nós vamos poder, aos poucos, viver o que Jesus chama de plena unidade. E o que acontece quando a gente vive assim, gente? Versículo 23, parte final. Para que o mundo saiba, Deus, que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Quando nós vivemos essa plena unidade, o mundo vê Jesus. Quando nós vemos unidade, comunidade, o que acontece? A cidade de São Carlos conhece a Cristo. Nós não conseguiremos evangelizar os nossos amigos, nós não conseguimos compartilhar as boas novas para essa cidade sem que nós vivamos intensamente a comunidade. Jesus só será conhecido aqui se a gente confrontar nossa cultura do individualismo, da independência, do isolamento, dos hábitos tecnológicos que me fazem gastar 1000 horas sozinho, longe dos meus amigos. A nossa cidade só vai conhecer a Cristo quando a gente, intencionalmente, viver aquilo que a gente já é. Um só povo. Quando nós habitarmos uns nos outros. Eu queria encerrar, então, a gente fazendo uma oração.
compreendendo que a comunidade, então, não é um bônus da vida cristã, não é um extra. Eu ando com Deus, e aí eu também tenho algumas pessoas que fazem o mesmo. Não. A comunidade cristã é o cenário da nossa vida cristã. Isso é importante porque tem um monte de gente lá fora se perguntando: onde é que está Deus? Cadê Deus? Onde é que estão as provas de que Deus existe? Uma das maiores provas, talvez a maior prova de que Deus existe, é discípulos de Jesus vendo em comunidade. Isso vai demandar esforço, intencionalidade, sacrifício. Mas se a gente fizer isso, a gente vai viver uma vida muito superior, nosso interior vai ser organizado, as nossas emoções vão ficar mais em ordem e Jesus será conhecido nessa cidade, porque é isso que Ele quer. Se você ouviu essa mensagem e você gostaria de conhecer um pouco mais sobre Jesus, sobre a Oikos, você gostaria que alguém orasse com você, se tem um pedido de oração, algo está acontecendo com você, você gostaria que alguém orasse com você, aqui na parte de baixo tem um link, clica lá, entre em contato com a gente, vai ser um prazer muito grande a gente orar com você e te abençoar de alguma forma. Eu queria orar por você, por todos que estão aqui. Senhor Deus, nós te louvamos. Pai, Filho e Espírito. Deus que é 3 e 1. Deus que é a comunidade eterna. Deus que nos criou a sua imagem e a semelhança. Deus que nos criou para vivermos uns com os outros. Não usando uns aos outros. Não apenas tendo amizades pontuais uns com os outros. O Senhor nos criou para vermos unidos, compartilharmos a nossa vida intensamente, profundamente. Isso só pode ocorrer por meio de Cristo, que nos uniu como um só povo. Se há alguém aqui que ainda não te conhece, ainda não crê em Jesus, que ao ouvir isso, o coração dele enche-se de esperança, ele crê em Cristo como aquele que pode unir os mais diferentes, estabelecer a paz entre os hostis, trazer ordem para um mundo tão confuso, caótico e violento. E Senhor, que nós como Oikos, a gente possa sair das nossas bolhas tecnológicas, virtuais, da nossa solidão autoimposta. A gente possa encontrar um ao outro. A gente possa olhar um para o outro, tocar um ao outro, Senhor, e em amor sermos comunidade, aquilo que o Senhor sonhou. Nós oramos assim no nome do seu Filho. Amém. Aleluias. Vamos louvar o Senhor com o louvor Marcharemos. Amém. Nós queremos ouvir tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Cante isso, marcharemos. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor.